tipos de trabalhos e tipos de vistos que você pode conseguir para viver no Japão, ou mesmo já estando no Japão. Vamos começar pelos vistos mais fáceis para jovens com menos de 30 anos. O mais simples é o Working Holiday, mas claro, nem todos os países têm acordo para esse visto. Por exemplo, argentinos, chilenos e espanhóis têm acesso. Acho que o México não tinha esse visto. O Working Holiday é fácil porque você só precisa ter entre 18 e 30 anos, inclusive, e precisa comprovar uma certa quantia de dinheiro no banco. Não é obrigatório já ter comprado a passagem. Assim, você pode usar sua própria economia para comprar a passagem aérea depois. Você se apresenta, solicita o visto e só então compra a passagem, que custava por volta de $4.000. Esse valor muda com o tempo. Vamos falar primeiro sobre os trabalhos que os jovens com Working Holiday ou qualquer pessoa conseguem encontrar. O mais fácil, o mais comum, aquele que a gente pensa, é claro, os trabalhos que os japoneses não querem fazer, mas não é bem assim. Por um lado, isso existe, mas também há muitos trabalhos normais, como em hotéis, por exemplo. Podem ser funções de limpeza ou até recepção. Com o boom do turismo no Japão, é necessário ter pessoas na recepção que falem inglês ou outros idiomas. E muitos viajantes falam chinês, então esse idioma aparece bastante nos hotéis. Outro trabalho que eu não recomendo muito é o de fábricas de alimentos ou fábricas em geral. Trabalho em fábrica tem bastante, mas o problema é que a maioria é muito monótona. E geralmente ficam afastadas da cidade. Eu já mencionei isso outras vezes. Não é um trabalho que eu recomendo porque é extremamente repetitivo, com pouca interação com outros estrangeiros. E você praticamente não aprende o idioma. A opção existe, mas não é a melhor, embora seja uma das mais comuns. Outra área é a cozinha. Não necessariamente como chefe, mesmo que você já seja chefe. Porque no Japão você sempre vai começar de baixo, mas ainda assim há vagas na cozinha. Depois, por exemplo, construção. Muita gente sabe que eu tenho 16 anos de experiência em construção. E lá existem muitos pontos positivos nesse tipo de trabalho. Uma das vantagens é que na área de construção, você está sempre se deslocando de carro pela cidade, visitando obras diferentes o tempo todo. E isso faz com que você, pelo menos, tenha noção real do tamanho da região onde está vivendo. O lado ruim é que pode ser um trabalho muito exigente e pesado. Mas há muita comunicação nele, com pessoas do seu setor ou de outras áreas com quem você precisa interagir. Nesse trabalho, você aprende um pouco do idioma na marra, do jeito que der. Não é o melhor trabalho do mundo, mas é legal, embora seja puxado. Outro trabalho é o de helper, que seria como um cuidador ou auxiliar de enfermagem para idosos, em asilos ou casas de repouso. Aí complica, porque esse é realmente um setor que precisa de muita gente. Falta muita mão de obra. E claro, cuidar de idosos tem seu lado bom, mas a parte que a maioria realmente não gosta é trocar fraldas. Fora isso, é um trabalho bom, no qual você precisa aprender a se comunicar bastante com pessoas mais velhas. É interessante porque você conversa com gente o tempo todo e vai aprendendo no dia a dia, tanto com seus colegas quanto com os idosos que querem conversar enquanto você trabalha. Agora vamos falar sobre os vistos, não sobre os trabalhos em si. Por exemplo, existe o visto Business Manager, mas esse visto é complicado, porque a pessoa pensa, tenho dinheiro, quero abrir uma empresa no Japão. Ok. Você pode abrir uma empresa no Japão, mas abrir uma empresa no Japão não garante visto automaticamente. O que isso quer dizer? Digamos que você queira abrir uma empresa de conteúdo digital, por exemplo. Ou você é freelancer, trabalha online de casa e quer abrir uma empresa referente ao seu trabalho. Abrir empresa no Japão é possível, mas exige um investimento alto. Dizem que um japonês pode abrir uma empresa com um iene, 1 centavo, mas isso vale para japoneses. Para estrangeiros, o investimento mínimo era de cerca de 5 milhões de ienes, algo como 30 ou 35 mil dólares. Mas qual é o problema? Se não for totalmente necessário que você esteja no Japão para administrar sua empresa, o visto pode ser negado.
Se você é freelancer e tem uma empresa totalmente remota, eles vão dizer: você pode ter sua empresa e pagar impostos aqui, mas não precisa morar no Japão. Mas aí está o detalhe. Talvez no primeiro ano eles não aprovem seu visto para morar no Japão. Mas depois de passar um ano no Japão, com sua empresa funcionando e pagando impostos, a situação pode mudar completamente. Além disso, existe a possibilidade de você se contratar dentro da própria empresa e obter um visto de trabalho. Mas vamos com calma. Depois, falaremos melhor sobre os detalhes dos vistos e as dúvidas que ainda temos. Agora, tem um dos vistos mais simples. Olá, como vão, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como vocês estão? Como vocês estão? Durante um mês, assisti a todos os seus vídeos diariamente para vir para cá. Agora, o próximo é um dos vistos mais bobos, que é o de nômade digital, justamente para quem trabalha remotamente. Aquele freelancer que pode morar onde quiser porque trabalha online, né? E o fato é que, pelos requisitos e pela burocracia desse visto, é muito mais fácil ficar 3 meses como turista, ir para a Coreia por um dia, voltar e ganhar mais 3 meses como turista. Isso é algo que muita gente faz. É um visto que não faz absolutamente nenhum sentido. E além disso, é praticamente impossível, ou muito improvável, que o Japão torne esse visto algo realmente viável. Seria muito melhor se fosse um visto de longa duração, de anos. Mas, pelo simples fato de o freelancer manter suas contas bancárias e atividades nos seus próprios países, ele não paga impostos no Japão. E aqui a questão dos impostos é crucial. Quanto esse novo residente pode contribuir em impostos? Por isso, o visto de nômade digital é, literalmente, o visto mais inútil que existe aqui. Agora, uma curiosidade muito interessante que meu advogado comentou. Os argentinos têm um visto de turismo que pode durar até 6 meses. O curioso é que nem o próprio pessoal da imigração sabe disso, mas está previsto em lei. É um tratado que existe há muito tempo. Mas a questão é a seguinte: quando você chega ao Japão como turista, o visto é sempre de 3 meses. Sempre! Ou seja, para países que não precisam de visto prévio para turismo no Japão. Porque alguns países permitem apenas 2 semanas de permanência para turistas. Mas, no geral, países isentos de visto têm direito a 3 meses. Mesmo com o passaporte argentino, eles carimbam 3 meses. E se você reclamar, não adianta. Você pode dizer: mas eu tenho passaporte argentino, tenho um visto de 6 meses. E eles vão responder: não. E, com tanta gente na fila da imigração, eles nem vão parar para investigar esse detalhe. Levem isso só como curiosidade. Não reclamem com ninguém. Mas, se vocês pesquisarem, a Argentina tem, sim, turismo de até 6 meses. É algo super isolado que quase ninguém percebe. Mas enfim, é só um detalhe. A outra opção é o visto de startup. E meu advogado comentou que recebeu um monte de perguntas sobre como funciona esse tal visto de startup. Que seria algo como um visto especial, algo assim, para permitir que as pessoas venham ao Japão em busca de oportunidades de negócio. Ou mesmo oportunidades de trabalho em empresas. Mas, segundo ele, isso é ridículo, porque anunciaram o visto como algo enorme. Mas só pode se candidatar quem se formou em uma lista de 100 universidades do mundo. 70% delas são universidades americanas e 10% chinesas. E o resto é de outros países. Se você não se formou em uma dessas universidades, não pode aplicar para o visto de startup. Por um lado, existe essa possibilidade ligada a empresas. Se alguém quiser abrir uma empresa no Japão, pode abrir. E depois ver como fica a questão do visto. Como eu disse, não é garantido que você consiga o visto, mas também não é impossível. Só que tem aquele detalhe. Pode acontecer de você não conseguir o visto no primeiro ano, mas é questão de entender como o processo funciona. E depois eu explico direitinho. Depois, há o visto de trabalho, concedido quando uma empresa te contrata, diferente do Working Holiday. Aí, você tem a oportunidade de trabalhar para empresas que podem te dar o sponsor para conseguir um visto de trabalho. E veja, por exemplo, quais trabalhos você não deve fazer se quiser ficar no Japão a longo prazo. Antes de tudo, principalmente o Uber Eats, porque isso é, digamos, muito freelancer. Ou seja, se você faz trabalhos muito freelancers, depois fica praticamente impossível conseguir um emprego que te patrocine para conseguir um visto e morar no Japão.
Primeiro porque, claro, quem trabalha com Uber Eats basicamente não paga impostos da mesma forma. E isso faz com que a pessoa não consiga o visto. Quando você trabalha para uma empresa registrada, aí sim você paga impostos. E, portanto, fica muito mais fácil aprovar o visto. Depois tem o visto de estudante, que, por exemplo, se você tem mais de 30 anos, é ótimo, porque esse visto não tem limite de idade. E não estou falando de ser bolsista em universidade. Isso é outra coisa. Mas se você tem mais de 30 anos e não pode aplicar para o Working Holiday, ou seu país não tem acordo com o Japão, existe a possibilidade de vir estudar em uma escola de japonês que te concede um visto de estudante. E isso tem seu lado bom e ruim. O lado bom é que, estudando japonês, depois vai ser muito mais fácil procurar um emprego. A única parte ruim é que quem tem visto de estudante só pode trabalhar meio período, ou seja, pode trabalhar poucas horas por semana. Então você precisa vir com uma boa reserva de dinheiro, porque não vai poder trabalhar muito e não vai conseguir ganhar o suficiente. Mas é uma opção para quem tem um pouco mais de economia guardada. O visto de estudante normalmente depende da escola de japonês, mas geralmente os planos são de 1 ano e meio ou 2 anos. Isso depende muito da escola que vocês encontrarem. E, em média, pelo que eu lembro, as escolas de japonês cobravam a matrícula e o curso de 1 ano por volta de $5.000, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia de valores, né? E, bom, a outra opção é casar. Casar com um japonês ou com uma japonesa. Esse visto é o mais complexo, mas, ao mesmo tempo, é o mais fácil de ser aprovado. Mas, enfim, é uma opção. Se você está aqui e tem a sorte de encontrar um parceiro, se apaixonar e, bom, se casar, aí já está praticamente garantido. Você não ganha um visto vitalício de imediato, ele vai sendo renovado, mas é totalmente possível. E bom, esse lamen tinha uma fila enorme, mas eles têm opção para levar. E como ficava na esquina do estúdio, levamos o lamen para comer lá mesmo. Ainda bem que economizamos aquela fila gigante. Esse sukemen está maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Claro, o delivery deve ser do sukemen, não do lamen comum, porque o sukemen vem com o macarrão separado. Se for lamen, o macarrão chega todo passado em casa. Então, não faria sentido. Assim, com caldo e massa separados, fica perfeito. Aliás, as pessoas podem te procurar, não só por questões de vistos ou abertura de empresa, mas também para qualquer necessidade legal em geral. Sim, em geral, qualquer consulta ou dúvida relacionada à parte legal, obviamente dentro das leis japonesas. Ou algum procedimento que queiram fazer, é só entrar em contato comigo e, se for possível, claro, vamos passar um orçamento e ver como ajudar. Se for algo que esteja ao nosso alcance, com certeza conseguimos orientar. Se alguém for preso por homicídio e precisar de advogado. Aí liguem para o consulado argentino. Ah, tá bom. Ou pro do seu país. Mas claro, você não cuida de casos criminais, né? Não, casos criminais não. Quer dizer, eu poderia te orientar sobre como o processo funciona, mas nunca poderia ser advogado dessa pessoa em um julgamento. Eu não posso patrocinar alguém nos tribunais japoneses. Ah, entendi. Ou seja, legalização de documentos, essas coisas? Tudo o que for trâmite administrativo, ou seja, burocrático perante a prefeitura e também trâmites junto ao Ministério da Justiça e à Imigração. Ah, ótimo. Outro detalhe que eu tinha esquecido. A empresa onde o Gaspar trabalha, cuja sede fica em Osaka, eles estão abrindo uma escola de japonês. Fica a uns 30 minutos de Dotonbori, no centro de Osaka. Tecnicamente é Nara, mas parece mais perto de Osaka do que da famosa Nara do Parque dos Cervos. Eles podem te dar visto de estudante pela escola, com opções de 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos. E você também pode ficar na share house da própria escola. Ou seja, você já teria hospedagem e escola organizadas diretamente com eles. Muito boas essas diosas!